Sabe as COPs, aquelas conferências gigantescas da ONU sobre o clima? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem crítica sobre elas. Tudo isso com base numa aula do professor Sid Kauer, que olha para esses eventos de um jeito, digamos, bem diferente. Olha só essa frase. Ela é o ponto de partida de toda a discussão. A análise usa essa observação sobre a Índia, que na COP26 fez promessas climáticas super ambiciosas. Só que, ao mesmo tempo, em casa, estava batendo recorde de produção de carvão. Essa contradição, sabe? É daí que toda a crítica começa a se desenrolar. Então, o nosso roteiro aqui vai seguir direitinho a lógica dessa aula. A gente vai começar falando do que é chamado de espetáculo climático, depois passa pela história, pela crítica econômica, entra na geopolítica e, no final, vê qual é a alternativa proposta. Beleza, vamos começar então com essa ideia do espetáculo climático. O que a análise argumenta aqui é que as COPs deixaram de ser só sobre diplomacia e viraram, bem, uma performance. A tese é essa. São eventos gigantescos, feitos para a mídia e talvez não tanto para uma negociação de fato. E para ter uma ideia do tamanho disso, olha esse número, 90 mil. Essa foi a quantidade de gente na COP28, em Dubai. 90 mil pessoas, é um Maracanã lotado e ainda sobra gente. A ideia aqui é só dar uma dimensão do gigantismo da coisa. E aí vem um ponto que a análise usa para falar de contradição. Se liga nisso. Mais de 400 jatos particulares, esse foi o número de jatinhos que levaram delegados para a COP26 em Glasgow. Então o argumento que se levanta é, peraí, um evento sobre o clima com mais de 400 jatos particulares é um ponto usado para questionar a coerência, né? E o custo disso tudo? Bom, a aula do professor Kauer traz uma estimativa para o Brasil, que vai sediar a COP30. O valor, 1 bilhão e 760 milhões de reais. Esse seria o custo público direto. É uma grana, né? A análise levanta a bola. O que daria para fazer com todo esse dinheiro? Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar um pouco para a história para entender como a gente chegou até aqui. A análise aponta uma mudança-chave, a passagem do Protocolo de Quioto para o Acordo de Paris. E segundo a fonte, isso não foi só um detalhe técnico, não. Foi uma virada de chave completa na política climática do mundo. Então, qual é a grande diferença? Basicamente é o seguinte, o modelo de Quioto, lá de 1997, colocava a conta nos países desenvolvidos. A ideia era de responsabilidade histórica, sabe? Eles que se industrializaram primeiro, então eles tinham que cortar as emissões. Já o modelo de Paris, de 2015, mudou tudo. Agora todo mundo tem que ter meta, seja país rico ou país em desenvolvimento. E para explicar por que essa mudança é vista como injusta na análise, a fonte usa uma analogia bem interessante, a dos carros de corrida. Imagina assim, os países ricos são carros que já correram a 250 km por hora por um tempão. Agora eles decidem reduzir para 80. Só que aí eles viram para os países em desenvolvimento que ainda estão começando a acelerar e dizem, olha, vocês também não podem passar de 80. A crítica é justamente essa. Agora a gente entra no que talvez seja o centro do argumento, a crítica econômica. E aqui, a análise se baseia em ideias da escola austríaca de economia para dizer que esse modelo de planejar o clima de forma centralizada lá da ONU simplesmente não tem como dar certo. O primeiro ponto é o problema do cálculo econômico, uma ideia de um economista chamado Ludwig von Mises. A lógica é a seguinte, um planejador central não tem como saber os preços reais das coisas, que surgem espontaneamente no mercado. Sem saber o que é caro, o que é barato, o que está faltando ou sobrando, como é que essa pessoa vai decidir qual é a melhor forma de usar os recursos para resolver um problema tão complexo? Fica praticamente impossível. E para complementar, vem a ideia do conhecimento disperso, de outro economista, o Friedrich Hayek. Pensa assim, o conhecimento de verdade sobre como inovar, como usar um recurso de um jeito mais eficiente, não está na cabeça de uma pessoa só. Está espalhado por milhões de pessoas e empresas. Então, a tese é que é impossível um órgão central juntar todo esse conhecimento para tomar a decisão perfeita. Ok, agora a gente chega na parte talvez mais polêmica da análise. A pergunta que a fonte levanta é, será que existe um neocolonialismo verde? A tese aqui é forte, a de que a agenda do clima estaria sendo usada como uma ferramenta geopolítica dos países ricos para, basicamente, frear o crescimento dos países emergentes. E para dar corpo a essa ideia, a aula cita uma frase atribuída ao ex-ministro Aldo Rebelo. A expressão seria essa, congelar o poder econômico mundial. O raciocínio, segundo a fonte, é que essa agenda serviria como um freio, impedindo que novas nações atinjam o mesmo patamar industrial que as potências de hoje já alcançaram.
Trazendo a discussão para o nosso quintal, a análise foca no Brasil e na COP30, que vai ser em Belém. E aí a fonte apresenta uma comparação direta, um lado a lado. De um lado, os objetivos verdes que o Brasil apresenta para o mundo. Do outro, uma lista de ações internas que, segundo essa análise, vão na direção completamente oposta. É o mesmo padrão daquela frase sobre a Índia, lá do começo. Beleza. Depois de toda essa crítica, a pergunta que fica é: tá, mas e aí? Qual seria a solução? E a aula do professor Kauer termina justamente apresentando uma alternativa. A ideia é sair desse modelo de grandes acordos globais e ir para uma outra abordagem. E esse caminho alternativo é baseado em 5 pilares. Primeiro, soberania nacional. Depois, desenvolvimento econômico como prioridade. Terceiro, a defesa da propriedade privada. Quarto, foco em inovação tecnológica vinda do mercado. E, por último, a responsabilidade individual. E para amarrar tudo isso, a fonte traz uma citação do cientista político Bjorn Lomborg, que basicamente resume a ópera. Ele diz: estamos reunindo muitas pessoas em um lugar para prometer coisas que elas não querem cumprir. A ideia por trás da frase é essa. O discurso é lindo, mas na hora de voltar para casa e pagar o custo político e econômico das mudanças, aí a história é outra. E no fim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. De acordo com essa visão, o consenso global, essa coisa de cima para baixo, é o problema ou é a solução? Veja bem, a questão que a fonte levanta não é se o problema climático existe ou não. A provocação é outra. Será que o modelo que a gente usa hoje, com essas mega conferências, é realmente o melhor jeito de resolver a questão?